Capítulo 38. A cigarra dourada escapa de sua concha. Verdadeiramente, familiaridade gera afeição. Os passos do lado de fora chegaram cada vez mais perto, e Lin-Kuan definitivamente não estava sozinho. O rosto de Lin-Kuan empalideceu ainda mais, e seu corpo continuou tremendo devido à fraqueza. Seu coração continuou afundando. O que ele poderia fazer em um momento como este? Apressar-se? Não, ele seria pego em flagrante. Ele estava em um estado triste agora. Sua origem foi danificada e ele também recebeu uma reação violenta. Para começar, como ele poderia sair correndo quando não conseguia nem andar direito? Lin-Kuan não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de desespero. O desespero não foi diferente do que sentiu quando atravessou o vazio e tentou a ascensão, mas encontrou uma fenda espacial no meio de sua ascensão e teve sua existência quase obliterada. Ele sentiu aquele exato desespero e impotência em seu coração novamente. Será que ele realmente chegará ao seu fim esta noite? Ele não podia aceitar isso. Depois de finalmente receber uma chance de ressurreição, em vez de atingir o auge de sua vida, ele estava apenas caindo ainda mais. Lin-Kuan rugiu em seu coração quando a falta de vontade brotou dentro dele. Mas bem neste momento, parecia que os céus ouviram seu chamado desesperado, e ele viu um raio de luz na escuridão do inferno em que estava caindo. Um brilho de esperança de repente passou pela mente de Lin-Kuan. Animação suspensa. Isso mesmo. Ele poderia fingir sua morte e escapar dessa calamidade. Lin-Kuan era um homem implacável que podia fazer qualquer coisa se fosse necessário. Imediatamente, ele cortou a veia de seu coração e escondeu sua alma remanescente nas profundezas de seu mar da consciência usando uma técnica secreta. Ninguém deveria ser capaz de ver através de sua técnica secreta. Afinal, a alma do antecessor havia perecido há muito tempo, e tudo o que restou foi nada mais do que uma casca vazia. E agora que ele cortou a veia do coração, toda a vitalidade do corpo desapareceria naturalmente. E como o destino quis, essa técnica secreta funcionou da seguinte maneira: após 3 dias, o efeito da técnica desaparecerá, e ele acordará automaticamente e a veia de seu coração também começará a se reparar. Mesmo que os membros da família Lin o descobrissem, ele poderia usar a amnésia como desculpa para confundi-los. Lin-Kuan não hesitou em agir de acordo com seu plano assim que pensou nisso. Ele deu um grito alto e espirrou sangue de sua boca. Seus olhos rolaram para trás, e seu corpo trêmulo caiu no chão. Bang! Ao mesmo tempo, alguém empurrou o portão do pátio e entrou. Pequeno Tien, o que há de errado? Lin-Kuan. Lin-Kuan e os outros ficaram muito chocados com o que viram na frente deles. No dia seguinte, quando o céu mal clareou, movimentos fora do salão despertaram Gu Shangji de seu sono. Depois de devorar aquele grande número de demônios na noite passada, bem como a vida de Lin-Kuan, o poder de sua alma se fortaleceu para novas alturas. Esse fio de vida pertencia a um poderoso Rei Deus, afinal, mesmo que ele não fosse mais tão forte quanto era em seu auge, ainda continha muito poder nele. Depois que Gu Shangji digeriu tudo, ele adormeceu profundamente. Afinal, ao contrário dos outros cultivadores, ele não precisava ficar acordado 24/7 e sentar de pernas cruzadas para compreender e elevar sua base de cultivo.
já que ele poderia aumentar sua base de cultivo adicionando pontos às suas estatísticas, porque ele se faria sofrer. Meu senhor, muitas pessoas estão esperando por você lá fora. Sukingji já estava vestida com um vestido macio e sedoso que acentuava sua figura. Seu rosto requintado e impecável brilhava sob a fraca luz do sol. Enquanto conversava com Gu Shangji, ela olhou para fora com alguma curiosidade e dúvida. O que aconteceu enquanto ela dormia na noite passada? Gu Shangji não disse nada a ela, então ela ainda não estava clara sobre os eventos que aconteceram. Ela se perguntou por que todos os membros da antiga família Lin, incluindo a velha Ming, pareciam com medo e ficaram do lado de fora, esperando respeitosamente. Não era difícil dizer que eles estavam esperando por seu jovem lorde. Parece que eles pegaram o rato. Gu Shangji esticou seus membros e respondeu. Sukingji mal podia esperar para descobrir a resposta e perguntou maravilhado, de quem você está falando, meu senhor? Obviamente, estou falando sobre aquele que tentou me matar ontem à noite. Gu Shangji respondeu como se fosse algo insignificante. Mesmo se Lin Tian brotasse asas, ele não seria capaz de escapar do cerco da família Lin. Gu Shangji não tinha dúvidas sobre esse assunto. Algo assim aconteceu, e eu nem senti nada. Sukingji foi pego de surpresa por suas palavras repentinas. Quão profundamente ela estava dormindo na noite passada. Como ela dormiu com um assunto tão grande? Ou será que seu jovem lorde deliberadamente suprimiu os movimentos para não perturbá-la? O coração de Sukingji pulou quando ela pensou sobre isso. Uma pessoa tão distante e estimada quanto Gu Shangji poderia fazer qualquer coisa sem se importar com os outros. No entanto, ele foi tão cuidadoso e a manteve em suas considerações. Como Sukingji poderia não ser tocada depois que essa percepção a atingiu? Esses pequenos gestos e atos de cuidado dele eram a razão pela qual ela continuava afundando cada vez mais fundo em sua armadilha. Gu Shangji obviamente não conhecia os pensamentos de Sukingji. Afinal, nem mesmo ele poderia alegar ler a mente de uma mulher como a palma de sua mão. O sistema, no entanto, disse a ele por meio de um aviso que seu valor Fortune havia melhorado. Foi a partir disso que ele poderia dizer que o coração de Sukingji estava se rendendo a ele cada vez mais. Com certeza, era como os antigos diziam, familiaridade gera carinho. Você dormiu como um porco ontem à noite, então como você sabe? Gu Shangji disse com uma gargalhada e então saiu. Sukingji, por outro lado, bufou em resposta e perguntou com curiosidade, foi aquele que tentou atacar você ontem à noite, aquele garoto chamado Lin Tian? Como você poderia dizer? Gu Shangji ficou um pouco surpreso com suas palavras. Bem, eu senti que havia um problema com aquele lixo chamado Lin Tian depois de ouvir o diálogo entre meu senhor e aquela garota chamada Lin Qiuhan. Sukingji explicou. Você é uma mulher inteligente, de fato. Eu não estraguei você todo esse tempo em vão. Gu Shangji elogiou. É só que Sukingji ainda tinha algumas perguntas que a intrigavam. Por que aquele jovem chamado Lin Tian perderia a cabeça e viria atacar seu jovem lorde? Ele estava cansado de viver. Às vezes, a ignorância e o ciúme podem realmente mandar alguém para a morte. Logo, Gu Shangji chegou do lado de fora e observou as grandes faixas de rostos que pertenciam ao povo da antiga família Lin.
Meu senhor, este velho escravo não poderia discipular bem seus descendentes, por favor, castigue este escravo, meu senhor. Com o rosto coberto de culpa, o velho Ming estava na vanguarda. Assim que Gu Shangji apareceu, ele deu um passo à frente e se ajoelhou para se declarar culpado. Você encontrou o agressor. A força de Gu Shangji surgiu em resposta, mas ele não fez nenhum movimento. Seu rosto ainda estava indiferente como sempre, e ninguém sabia dizer se ele estava com raiva ou feliz. Obviamente, ele já sabia a resposta para sua pergunta. O que mais? Não foi culpa do velho Ming para começar. Muito menos o velho Ming, mesmo as pessoas da antiga família Lin nunca teriam imaginado que seu pedaço de lixo cometeria tal atrocidade. Ainda assim, ele não podia mostrar isso em seu rosto. Seria muito mais interessante assistir a antiga família Lin descobrir a verdade sobre a posse de Lin Qian, em vez de ele mesmo expor. Meu senhor, encontramos a pessoa, mas a culpa do velho Ming foi exposta e ele não conseguiu completar suas palavras. As pessoas da família Lin atrás dele também tremerão, e nenhum deles se atreveu a respirar alto. O que estava na pior condição era ninguém menos que o patriarca da antiga família Lin. Suor frio cobria sua testa e costas, e ele sentiu suas pernas amolecerem sob a pressão do que estava por vir. Uma vez que o jovem lorde à sua frente fique furioso, ele não será o único a cair. Toda a família antiga Lin e até mesmo seu ancestral sofrerão. Todos na antiga família Lin tinham um humor semelhante ao dele. Eles não conseguiram reprimir o pânico em seus corações e ficaram na ponta dos pés como se esperassem o castigo irado do imperador. Lin Qiuhan também não foi exceção. Seu rosto estava pálido, e ela ainda tinha que se recuperar do golpe que recebeu na noite passada depois que a realidade a atingiu. Ela ainda não conseguia acreditar em tudo. Oh! Qual é o mate? Aconteceu alguma coisa com o agressor? Gu Shangji perguntou com interesse. Ele queria saber que outros truques Lin Qian tinha nas mangas. Ou as pessoas antes dele usariam alguma desculpa e diriam que ele escapou. Ou vão fingir que não sabem de nada. Noite passada. Então, com grande culpa segurando-o pela garganta, o capítulo 39, Morte Fingida, aguardando a ressurreição. Depois de procurar em todos os lugares na noite passada, eles finalmente encontraram o agressor. Era Lin Qian, o filho mais novo do patriarca da família Lin de quem ninguém na família gostava. Ele foi reconhecido como o lixo da família Lin que não podia cultivar. A constatação chocou a todos naquele momento. Quando eles correram para seu pátio, encontraram Lin Qian com sua origem em um estado danificado. Seu rosto ficou velho e ele caiu em uma poça de seu próprio sangue. Ele já havia cortado a veia de seu coração e morreu. Era impossível para eles descobrir os meandros do assunto. O que eles poderiam pedir a um homem morto? Toda a família Lin se desesperou. Eles estavam tão desesperados que desejavam encontrar alguém que pudesse assumir a culpa, em vez de toda a família sofrer. Todos odiavam Lin Qian do fundo de seus corações. Ele morreu. Gu Shangji ficou surpreso quando ouviu a explicação. Ele não deveria apenas escapar usando truques mesquinhos. Gu Shangji sentiu que era impossível. Lin Qian não estava realmente morto, e ele deve estar fingindo estar morto.
Havia muitas técnicas secretas que permitiam que alguém entrasse em um estado de animação suspensa no mundo, e não era difícil enganar pessoas que não sabiam o suficiente. O que mais? Lin Tian tinha aquela fortuna dominada o apoiando, então como ele poderia morrer tão facilmente? Gu Shangji não ficou surpreso que Lin Tian usou tal método para puxar lã sobre os olhos de todos. Afinal, para onde uma alma remanescente com uma origem danificada poderia escapar da carne? Uma brisa suave seria suficiente para dissipar tal alma remanescente. Além disso, como poderia um filho predileto do céu cometer suicídio? Lin Tian o odiava até a morte, então ele realmente cometeria suicídio antes de matá-lo. Se ele realmente o fizesse, então ele seria uma vergonha para todos os filhos favorecidos do céu. O sistema não havia dado nenhum aviso, então Gu Shangji tinha certeza de que Lin Tian ainda estava vivo. Ele estava apenas fingindo a morte usando algum tipo de técnica secreta. Ele realmente achava que ele, Gu Shangji, não seria capaz de ver através de seus pequenos truques de salão. Vários pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji. A expressão em seu rosto não mostrou nenhuma mudança, nem ele pronunciou qualquer resposta aos que estavam diante dele. Seu silêncio aumentou a ansiedade do povo da família Lin, e seu ódio por Lin Tian aumentou ainda mais. Até mesmo o patriarca da família Lin se amaldiçoou por dar à luz tal flagelo. Nos últimos dias, ele se sentiu aliviado depois de ouvir Lin Qiuhan dizer que Lin Tian havia virado uma nova página. Mas suas ações ontem à noite o fizeram mijar nas calças. Todos na antiga família Lin desenvolveram ódio contra Lin Tian. Lin Tian perdeu 100 pontos de valor fortuna. Anfitrião recebeu 500 pontos de destino. Bem neste momento, o alerta do sistema soou na mente de Gu Shangji. Gu Shangji não pôde deixar de gargalhar um pouco em seu coração. Isso funcionou também. Lin Tian não tinha muito valor de fortuna, e ele estimou que o que quer que lhe restasse, era tudo devido ao seu relacionamento com Lin Qiuhan. Não conseguimos disciplinar nosso cachorro. Por favor, castigue-nos, jovem senhor. Aquele Lin Tian secretamente conspirou e atacou o jovem lord, e é tudo devido à nossa negligência. Estamos dispostos a receber sua punição, jovem senhor. Todos da família Lin se ajoelharam em uníssono e falaram com sinceridade e medo. O velho Ming havia explicado claramente a posição e os antecedentes de Gu Shangji para eles. Neste momento, seria melhor para eles confessar seus pecados e honestamente pedir punição, em vez de fingir que não está envolvido. Afinal, não importava se eles tinham ou não algo a ver com o evento. Mas é, de fato, certo. Su Qingji, que estava silenciosamente atrás de Gu Shangji todo esse tempo, de repente ouviu uma voz malévola cheia de admiração em sua mente. Era sua outra alma. Ainda assim, sua expressão permaneceu inalterada. Durante o último período de tempo, ela havia despertado muitas lembranças de sua outra alma. Havia até memórias sobre o reino superior que a confundiam um pouco, então ela assumiu o hobby de ler livros antigos para entender as informações espalhadas. Ao mesmo tempo, ela gradualmente começou a observar uma antiga herança de método de cultivo que apareceu junto com essas memórias. Ela manteve esse segredo de Gu Shangji. Afinal, a questão de ela ter duas almas em um só corpo era seu maior segredo.
Ela não sabia como falar sobre esse tipo de assunto com outra pessoa. Meu senhor, por favor, castigue este velho escravo por este incidente. Embora não saibamos a razão por trás das ações de Lin Tian, é fato que ele, como descendente desse velho escravo, cometeu esse ato hediondo. Este velho escravo tem vergonha até mesmo de mostrar seu rosto diante de meu senhor. O velho Ming disse com profunda culpa cobrindo seu rosto. Ele não sabia o que diabos era aquele negócio de Lin Tian, nem podia entender como um desperdício como ele, que não podia nem cultivar, poderia usar uma técnica proibida tão cruel. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar nenhuma prova sobre alguém usando Lin Tian para incriminar a antiga família Lin. Esse assunto é muito estranho. A senhorita Kyuhan me contou sobre aquela pessoa chamada Lin Tian há um tempo atrás. Ele era apenas um garoto lixo comum que não deveria ter nenhuma capacidade de me machucar, nem teria coragem de fazer algo assim. O que mais? O reino superior tem muitas técnicas secretas que podem permitir que as pessoas assumam o corpo de outra pessoa e até manipulem suas mentes. Embora isso tenha sido feito por Lin Tian, sei que não tem nada a ver com a família Lin como um todo. Quem sabe? Alguém pode estar tentando mirar e incriminar você porque você é descendente de meus seguidores e porque vou ficar aqui. Vamos acabar com isso aqui. Este senhor não é um demônio indiscriminado que irá responsabilizá-lo por algo que não é sua culpa. Finalmente, Gu Shangji falou e respondeu ao velho Ming e ao povo da antiga família Lin. Seu tom era monótono, e não se podia sentir nenhuma flutuação em sua aura enquanto ele pronunciava aquelas palavras magnânimas. Ele disse sem rodeios que não culparia a antiga família Lin por tudo isso. Para ser preciso, ele não se importava com esse assunto. Afinal, ele conhecia os meandros do assunto melhor do que ninguém, e tudo estava sob seu controle. Não foi culpa da família Lin que uma figura forte assumiu o corpo de seu lixo Lin Tian. Ainda assim, ele teve que fingir que não sabia de nada e estava simplesmente dando cara à família Lin. Desta forma, ele poderia estabelecer sua própria magnanimidade e prestígio na frente de todos da família Lin e conquistar seus corações. Embora não o ajudasse de forma alguma, não era uma coisa ruim. Ele também poderia considerar isso como dar cara ao velho Ming, e isso tornaria o velho Ming ainda mais dedicado a trabalhar para ele. Proferir algumas palavras de perdão não tirou nada dele, e só lhe trouxe benefícios. Obrigado por sua bondade, jovem senhor. Jovem Lorde é magnânimo e gentil. Todos na família Lin, incluindo o velho Ming, suspiraram de alívio quando ouviram as palavras de Gu Shangji. Seus corações relaxaram, e eles sentiram uma imensa excitação brotando em seus peitos. Claro, eles também adivinharam que a razão pela qual Gu Shangji os perdoou tão facilmente era porque ele simplesmente não se incomodava em lidar com a família Lin. Isso era o quão alto ele estava. Obrigado, meu senhor. O velho Ming enxugou o suor frio na testa e disse com um tom emocionado. Ele não pôde deixar de se sentir tocado ao ver que ele, um servo, havia recebido tanto rosto de seu jovem lorde. Ele sentiu que era abençoado por poder trabalhar para seu magnânimo jovem senhor. Lin Qiuhan, ao lado, também ficou surpreso ao ouvir seu nome da boca do jovem Lord Gu. Ela se perguntou se o jovem Lord Gu estava ajudando a aumentar seu status na família.
Seu rosto corou e ela começou a fantasiar sobre coisas desconhecidas. A tristeza que ela sentia pela morte repentina de Lin Qian já havia diminuído muito durante a noite. Jovem Lord, por favor, tenha certeza de que vou investigar este assunto e lhe dar uma resposta satisfatória. O patriarca da família Lin disse, e soltou um suspiro de alívio junto com os outros anciões. Depois disso, todos começaram a refletir sobre o assunto. Como Lin Qian morreu? Por que ele mexeu com o jovem Lord Gu? E por que um desperdício como ele de repente virou uma nova página só agora? Eles tinham muitas dúvidas que precisavam resolver. Gu Shangji deu-lhes um leve aceno de cabeça, e então acenou com as mãos para lhes dar permissão para merecer. Mantê-los ali não lhe traria nenhum lucro. No entanto, ele não os deixou enterrar ou cremar o corpo de Lin Qian. Afinal, ele ainda estava ansioso pelo momento em que Lin Qian ressuscitaria. Se eles cremassem Lin Qian teria realmente se jogado até a morte. Se eles o enterrassem, tudo iria de acordo com o plano de Lin Qian. E como Gu Shangji não o havia espremido completamente, ele nunca deixaria Lin Qian fazer o que queria. Capítulo 40 – Valor em se manter por perto, talento supremo da alquimia. Enquanto observava o pessoal da família Lin partir, um pensamento passou pela mente de Gu Shangji, e ele parou Lin Qiuhan do nada. Jovem Lord Gu. Lin Qiuhan ficou chocado com seu comando repentino. Seu coração saltou em seu peito como um cervo selvagem, e seu rosto se aqueceu. Porque o jovem Lord Gu pediu que ela ficasse na presença de tantos outros. O jovem Lord Gu queria dizer algo a ela. Ou, o jovem Lord Gu desenvolveu uma boa impressão dela. O patriarca certamente deu à luz uma boa filha. Muitos dos anciões da família Lin mostraram sorrisos em seus rostos, mas seus corações estavam explodindo de inveja. Afinal, suas filhas initas não podiam se comparar a Lin Qiuhan em beleza ou talento. Lin Qiuhan também era o professor mais jovem e mais lindo da Extreme Dale Academy. Ela tinha cabelos que fluíam atrás dela como nuvens, um rosto rosado e uma pele de jade. Ela tinha o capital para ser conhecida como uma das mulheres mais bonitas, e muitos na geração mais jovem a perseguiam. E agora, ela parecia ter se tornado um objeto de desejo para este jovem lorde também. Isso trouxe grande alegria para os anciões do clã Lin. Muitos jovens, por outro lado, sentiram azedume em seus corações, enquanto as moças sentiram inveja. Em suma, todos tinham emoções complexas e diferentes. O patriarca da família Lin também sorriu e piscou para Lin Qiuhan. Ele não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Felizmente, Qiuhan é uma criança bem comportada e sensata, então não preciso me preocupar muito com ela. Se eles pudessem se aproximar do jovem Lord Gu através de sua filha. O coração do patriarca Lin explodiu de alegria ao pensar sobre o futuro, e ele não conseguiu suprimir seu largo sorriso. O velho Ming também pensou que seu senhor havia gostado de seu descendente, e ele também ansiava pelo dia em que ascenderiam de volta ao reino superior e levariam Lin Qiuhan junto. Ela era sua descendente, então ele também terá um parente de sangue lá em cima. Claro, o principal era que seu senhor gostava dela. Logo, todos desapareceram do local. Eu incomodei Lady Qiuhan pessoalmente me trazendo doces ontem à noite. Gu Shangji disse com um sorriso,
e então sua expressão voltou para a mesma indiferença e elegância que ela viu ontem. O vestido preto que ele usava ontem foi substituído por um vestido branco hoje, enquanto seus longos cabelos estavam bem amarrados atrás dele. Ele parecia mais elevado e celestial do que antes. Lin Kyuhan ficou distraído por um momento. Ela teve que admitir que apenas com base na aparência, não havia muitos homens no mundo que pudessem se comparar ao jovem Lord Gu. Você gostou deles, jovem Lord Gu? Lin Kyuhan ficou muito feliz com o elogio, mas depois ficou nervosa mais uma vez. Se ela estivesse ensinando na escola em um dia normal, ela nunca teria tido tais mudanças em suas emoções. Eles tinham um gosto ótimo, e havia até uma pitada de Pilintent neles. Isso realmente me surpreendeu. Gu Shangji respondeu com um sorriso gentil. A razão pela qual ele pediu para Lin Kyuhan ficar para trás foi porque ela despertou sua curiosidade. Como uma mulher relacionada a um filho predileto do céu, a quantidade de fortune no Lin Kyuhan não era baixa, ela tinha mais de 200 pontos em seu fortune value. Geralmente, os cultivadores teriam alguns pontos de fortune value, e alguns não teriam nenhum. Assim, o número poderia ser chamado de fantástico. Ela era como Su Qingji, que tinha cerca de 300 pontos de fortune value no início, e agora ela de alguma forma aumentou seu fortune value para mais de 500 pontos. Deve ter havido algumas mudanças nela durante o último período de tempo. Gu Shangji estava bem ciente do fato de que Su Qingji era uma mulher inteligente que guardava muitos segredos. É só que ele decidiu não perguntar a ela sobre eles, pois queria deixar Su Qingji confessar tudo na frente dele por vontade própria. Quanto a Lin Kyuhan, além de ter um rosto lindo e bom talento no cultivo, Gu Shangji não conseguia ver nada de especial nela. Ele não era um homem que pensava com seu pau. Brincar com ela ainda era bom, mas ele não a traria como Su Qingji apenas por essas razões. Quanto aos seus 200 ou mais pontos de fortune value, Gu Shangji poderia simplesmente deixar Lin Kyuhan obcecado por si mesmo e colher benefícios como esse. Afinal, se uma pessoa não era uma filha favorita do céu, então tudo o que você precisava fazer para obter o valor da fortuna era fazê-la se render. Quanto ao quanto ele ganharia, estava relacionado ao quanto eles próprios tinham. Para ser franco, Lin Kyuhan não era nada mais do que uma ferramenta que ele poderia usar para aumentar seus pontos de destino. Era assim que Gu Shangji a via. A menos que ela mostrasse algum potencial verdadeiro, não há como Gu Shangji a trazer junto. Para ver se ela era digna de ficar por perto, Gu Shangji decidiu testá-la. Intenção da pílula. Lin Kyuhan ficou pasmo com o novo mandato. Ela nunca tinha ouvido falar de algo como Pilintent antes em sua vida. Intenção da espada, intenção da lança, intenção do sabre. Ela tinha ouvido falar de tudo isso, mas nunca tinha ouvido falar de algo como Pilintent. Su Qingji, no entanto, novo um pouco mais e imediatamente pensou em algo. Ela costumava ler livros antigos em seu tempo livre para ampliar seus horizontes, então ela se deparou com esse termo específico. Os doces espirituais que você fez tinham alguma intenção relacionada à alquimia neles, e é algo que nem os grandes alquimistas são capazes de alcançar. Lady Kyuhan, você é realmente incrível. Gu Shangji sorriu quando viu que Lin Kyuhan não entendeu o que ele quis dizer. Eu não sei como realizar a alquimia.
Lin Qiuhan se sentiu envergonhada quando ouviu o elogio de Gu Shangji. Ela não conhecia a alquimia. Mesmo que ela tivesse um talento aterrorizante para isso. Se Lin Qiuhan tivesse nascido em alguma grande força orientada para a alquimia no reino superior, ela provavelmente teria sido saudada como uma deusa da alquimia, e seu futuro seria ilimitado. Com certeza, as pessoas próximas aos filhos prediletos do céu não eram simples. Está tudo bem, porém, ele não deixaria o talento dela ser desperdiçado. Vários pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji, mas seu sorriso não mudou, e ele disse a Lin Qiuhan: Senhora Qiuhan, não é divertido ficar parado aqui, então por que você não me leva para conhecer a cidade hoje? Ah, tudo bem, tudo bem. Lin Qiuhan ficou surpresa com as palavras repentinas de Gu Shangji e sentiu sua cabeça zumbir de excitação. Ontem à noite, a antiga família Lin não apenas bloqueou todas as entradas e saídas da cidade, mas também suprimiu o ambiente. Suas ações perturbaram todos os cultivadores de sua antiga cidade, e muitos especularam sobre os eventos que aconteceram. Afinal, o ancestral da família Lin havia retornado naquela mesma manhã, e eles estavam ocupados com uma celebração por isso pouco antes. Mas assim que a noite caiu, algo importante parecia ter acontecido. Toda a família Lin era como um bando de cães furiosos enquanto procuravam por alguém. Numerosos cultivadores especularam e se perguntaram quem teve a coragem de ofender a antiga família Lin. A ponto de mobilizar toda a sua família para capturar o perpetrador. Depois que o ancestral da antiga família Lin retornou do reino superior, a antiga família Lin se tornou uma força que ninguém poderia enfrentar. Assim, a caçada repentina assustou muitos cultivadores da cidade antiga. Finalmente, todos eles ouviram um boato de que alguém havia usado uma técnica viciosa proibida para enquadrar a antiga família Lin ao assassinar o jovem Lorde que desceu do reino superior. Quando eles finalmente encontraram o assassino, eles descobriram que não era outro senão o famoso desperdício de Qi espiritual da antiga família Lin, Lin Tian. Muitos acharam a notícia incrível demais. O incidente se espalhou para todos os cultivadores da cidade, e as pessoas não conseguiram reprimir o choque. Afinal, muitos no Estado Médio conheciam bem o terror da origem do jovem Lorde no Reino Superior. Ir contra ele era nada menos que cortejar a morte. A terra do Estado Médio ficou tumultuada mais uma vez. Mesmo os outros domínios do Estado Médio não conseguiam ficar parados. Muitas terras santas e dinastias puldarussas com heranças que remontam a centenas de milhares de anos enviaram seus representantes à família Lin com presentes extravagantes para seu ancestral e o misterioso senhor jovem. O local da conferência Day ou da geração mais jovem também foi alterado para a antiga cidade onde residia a família Lin. Foi uma decisão unânime das terras santas e das dinastias. Vilfic, terras santas e dinastias nos parágrafos acima refere-se a uma congregação de todas as principais forças do Estado Médio. Eles podem ser famílias antigas, seitas, terras santas, dinastias, ou qualquer estrutura de poder na qual um grande poder possa se basear. Quanto ao motivo, era fácil para os cultivadores adivinharem se eles pensassem nas notícias que receberam do deserto oriental há algum tempo. A razão pela qual a Terra Santa de Taichuan foi capaz de subjugar e afastar todas as outras terras santas do deserto oriental para se tornar o senhor absoluto do deserto oriental era simples, Su Qingji.
Era preciso aceitar que Sukingji, a santa donzela de Taishuan e a renomada beleza número 1 do deserto oriental, foi a razão pela qual a Terra Santa de Taishuan de repente se tornou o senhor do deserto oriental. Muitas terras santas e dinastias queriam seguir os passos da Terra Santa de Taishuan. Se seus filhos e discípulos pudessem captar a fantasia do jovem senhor, eles ascenderiam ao céu em um único salto, e até mesmo seus ancestrais em seus túmulos pulariam de pé. Afinal, até mesmo o ancestral da antiga família Lin que ascendeu cerca de 30.000 anos atrás teve que se chamar de velho escravo na frente do jovem lorde. Esse status era muito mais aterrorizante do que simplesmente incrível. Isso chocou inúmeras forças, e eles queriam ter um vislumbre do rosto do jovem lorde apenas uma vez. De repente, a antiga cidade onde a família Lin residia ficou extremamente animada, e era possível ver uma nova grande facção chegando a cada novo dia. Havia até pessoas de algumas raças antigas que saíram de várias montanhas sagradas antigas. Eram figuras que até mesmo as Puldarussas terras santas tinham que tratar com cuidado em dias normais. Foi dito que as antigas montanhas sagradas eram as que realmente faziam fronteira com o reino superior. Houve até um boato de que eles eram ramos de algumas ortodoxias e poderes nativos do reino superior. Qualquer criatura que saísse das antigas montanhas sagradas em dias normais seria tratada como um convidado de honra nas principais terras santas.